Ouçam agora uma palavra de puro amor, ministrada pela nossa querida colaboradora Vânia Ribeiro, diretamente do Ministério Crescendo em Graça, e que estará sempre em conexão conosco aqui no nosso canal da Igreja Virtual Amor e Fé, junto com você em todos os instantes. Confira! Abençoados com todas as bênçãos, eu declaro e recebo o teu melhor dia, recebo que tu desfrutas do melhor dessa terra. Papai Deus nos deu uma herança. Ele veio nessa terra, morreu naquela cruz, foi humilhado, massacrado. Tudo para quê? Para levar as nossas enfermidades, para nos salvar, para destruir a Satanás, para dar fim a uma lei que era para o corpo, uma lei que era para a carne. E tudo isso ele fez para nos dar a sua herança, que é o direito de desfrutar de todas as coisas aqui nesse reino. Porém, quando nós entendemos essas coisas, toda essa herança, quando Deus nos dá o conhecimento, diz a palavra que a quem muito é dado, muito é cobrado. Então ele nos dá o conhecimento e juntamente com o conhecimento, ele nos dá a prova. E juntamente com a prova, ele nos dá a saída. Porém, essa é a sequência. Tudo aquilo que nós confessamos e dizemos que cremos, tudo isso é provado. E é provado por quê? Porque há necessidade de que, como numa faculdade ou num curso que nós fazemos, sempre você tem que ser experimentado naquilo que você aprendeu, não é? Por isso ele nos dá as provas. Não é para provar para ele, como a religião diz, Deus está te testando, está vendo se você realmente está firme. Não é nesse sentido. Porque Deus sabe todas as coisas. Foi Ele quem nos criou. Ele é o Criador. Ele é soberano. E Ele sabe todas as coisas. Essas provas são para nós mesmos. Para que a gente veja qual o nível que nós estamos no crescimento desse conhecimento que Ele nos deu. Será que nós já estamos maduros? Será que nós precisamos mudar? Será que nós precisamos melhorar? Essas provas vêm para nós mesmos, para a gente provar da perfeita vontade de Deus, para que a gente repouse, para que a gente aprenda, para que a gente amadureça. Então, quando uma prova vem, ela vem sempre para nos dar o crescimento. Sempre nós vamos sendo levados a outra etapa de glória, a outra etapa de crescimento. E assim, quando se passam os anos, uau! Nós vemos cada vez mais Cristo sendo formado em nós. Nós estamos sempre vendo a maturidade que essa palavra nos traz. Mas não o simples conhecimento, mas o conhecimento, a experiência e o resultado. Então quer dizer que essas provas que são duras, às vezes, elas vêm na nossa vida. Então eu tenho que estar aceitando que eu estou doente e eu vou aceitar isso e vou viver assim.
Não, nós não podemos aceitar aquilo que está contra a palavra de Deus. O que diz a palavra? Lá em Isaías 53, no verso 4, diz assim: certamente ele tomou sobre si as nossas enfermidades e sobre si levou as nossas doenças. Contudo, nós o consideramos castigado por Deus atingido e afligido. Vamos prestar atenção no que diz o verso. Certamente ele tomou sobre si as nossas enfermidades e levou sobre si as nossas doenças. Então, quando vem uma doença no nosso corpo, ela não é verdadeira. Por quê? Porque esse corpo que nós temos, lembrando que nós somos um espírito dentro desse corpo, esse corpo contém desejos enganosos, contém engano, contém mentira. E a doença é uma das mentiras que esse corpo produz. Por que mentira, se ela está ali? Porque a verdade diz que ele já levou sobre si as nossas enfermidades. E nós, os filhos de Deus, estamos chamados a viver pela verdade e não pela mentira das situações. Lembra que num dos estudos nós falamos sobre a condição e a posição? A condição do crente pode ser uma, a condição muda, a posição não. Às vezes a tua condição pode ser uma condição de doente. Essa é a tua condição. Mas e a tua posição? Curado. Por quê? Porque a palavra diz que Cristo levou sobre si as nossas enfermidades. Então, você é um curado. Eu recebo você tendo essa sensibilidade para entender, separar e dividir isso. Quando você está sentindo dor ou está passando por uma situação, não é só você abençoado. Todo mundo que tem um corpo de carne passa por essas situações. Você passa, eu passo. Todos nós passamos. Quantas vezes eu estou falando aqui com você e tenho que parar porque veio uma tosse, um espirro, alguma coisa do corpo que está se manifestando no meu corpo. Agora, qual vai ser a diferença? De repente você fica curado mais rápido que eu. Por quê? Porque você aplicou a palavra com mais ênfase, com mais determinação. Esse pacto, ele não depende de posição hierárquica. Eu sou a colaboradora nacional de Crescendo em Graça. Tenho esse privilégio porque papai me escolheu para isso. Sim, isso não quer dizer que eu sou melhor que você, ou que eu tenha que impor as mãos sobre você para você estar curado. Por quê? Porque o apóstolo Paulo, lá na carta aos Hebreus, no capítulo 6, no verso 1, ele diz que impor as mãos é um rudimento. O que é um rudimento? Uma coisa que aconteceu no passado. Era uma coisa que acontecia, era um ato, era uma cerimônia, era um ato mesmo que acontecia quando o Senhor não tinha morrido na cruz e ressuscitado e repartido os seus dons aos homens. Quando ele reparte o dom, reparte o espírito, reparte a medida aos homens, já não há necessidade de que alguém que hierarquicamente falando tenha uma função dentro do corpo com mais responsabilidade do que você, que essa pessoa vá colocar a mão sobre você. Não pode. Isso está errado.
porque a cura está em você. A cura está em mim, a cura está em todos nós. Por quê? Porque a verdade do Evangelho diz que ele já levou as enfermidades. Ele quem? Jesus Cristo, na cruz do Calvário. Então, diante de Deus, nós somos iguais em tudo. A diferença é que uns aplicam mais a palavra e outros demoram mais ou não aplicam. E quando a gente não aplica o Evangelho às situações, nós permanecemos nas condições que estão se manifestando. Porque o que muda uma situação somos nós, os filhos, que temos o conhecimento e que chamamos as coisas que não são como já sendo, imitando a Abraão, que foi o pai da fé. Abraão, por que Abraão foi o pai da fé? Porque a ele foi prometido um filho e ele dizia que ele ia ter esse filho. E Abraão já estava com quase 100 anos de idade, não é? Diz a palavra que o corpo amortecido, ou seja, biologicamente ele já não faria mais filhos, mas ele dizia que ele ia ter um filho. Ele chamava a existência as coisas que não eram como se já fossem. Ou seja, ele vivia pela posição. E nós estamos chamados a viver exatamente como ele, a imitar o crente Abraão. Então vamos voltar a falar lá das enfermidades. Bem, se hoje ninguém pode impor as mãos na nossa cabeça para passar um poder, para passar a cura ou para nos abençoar, não pode. Você não pode permitir isso, porque você já é abençoado, você já é um completo. O que aquela pessoa tem, você tem também. Então, aqui não é aqui em crescendo em graça, é aqui no pacto da graça já não se usa mais isso, de um impor as mãos sobre os outros. Então, o que nós devemos fazer nesse caso? Bom, o apóstolo Paulo, que foi aquele que deixou o fundamento da graça, ele diz na segunda carta aos Coríntios 4:11, ele diz, levando sempre o morrer de Cristo, para que a vida dele se manifeste em nós. Ou seja, nós levamos o morrer de Cristo aonde? Na nossa mente, no nosso pensamento, no nosso entendimento. Para quê? Para que a vida dele, a vida do Espírito, se manifeste no nosso corpo mortal. E aí a cura se manifesta. Então, uma vez o Dr. José Luiz estava nos ensinando que quando vem uma doença, chama ela pelo nome. Tem o nome que tiver. Ah, é carcinoma, é câncer, é AIDS. Tenha o nome que tiver. Você diz, em mim, não. Ah, tem até um ditado, né, que diz assim, porque doença não foi feita para dar imposto. Foi sim. Foi sim, abençoada. A doença ela pode dar em qualquer lugar, menos em você. Ela dá em quem não tem o conhecimento e permanece com ela. A doença manifesta em todo mundo e ela permanece em quem não usa o conhecimento. Quem não tem o conhecimento não vai desfrutar desse benefício que é a cura. Então quer dizer que é errado a gente tomar um remédio? Claro que não, abençoado. Claro que não. Lógico que não. Nós não somos religiosos, fanáticos de maneira alguma. É igual um cabelo, né? A gente tem o cabelo, as mulheres principalmente, né? Tem o cabelinho lá, bonito. Se ela não usar um shampoo, não usar um condicionador, não usar um creme, como é que o cabelo vai ficar? Maltratado. Porque esse corpo, a tendência dele é cada vez se deteriorar mais. Então nós não usamos um shampoo, nós não usamos um condicionador para manter o cabelo sedoso? Da mesma maneira. Às vezes a gente tem que tomar um medicamento para manter esse corpo funcionando. Temos que tomar vitaminas, temos que manter as coisas
equilibradas no nosso corpo. E isso é uma coisa normal. Agora, daí é você aceitar que você tem essa doença, né? Nunca use, abençoado, a expressão, porque a minha enfermidade. Não usa isso. A enfermidade não é tua. Você não é esse corpo, a enfermidade não é tua. Ela é do corpo mentiroso, carnal. Ela não pertence a você. Então, como é que se faz em graça se ninguém pode nem colocar a mão na minha cabeça? Você mesmo impõe as mãos em você e diz: eu declaro a vida de Jesus Cristo manifestada no meu corpo. Chama a doença pelo nome e diz: olha aqui, seja o que for, diabetes, pressão alta, eu digo que você não está mais nesse corpo, porque esse corpo aqui, essa mente que está nesse corpo, esse espírito que está nesse corpo conhece a verdade, e a verdade diz que nós já estamos curados. Então eu te dou 24 horas para você ir embora desse corpo. Você reage contra a enfermidade, você luta, você batalha a boa batalha da fé. E assim, o que acontece? Faz isso. Eu nem preciso te responder. Faz isso. E você vai ver se a enfermidade não vai indo. Quando você perceber, caramba, curado, a cura se manifestou. Dá um benefício do corpo de esperar um pouco, o corpo se recompor, né? Mas vai se manifestar a cura. Com certeza vai. É assim que se faz em graça, tá? Não é impondo mãos, não é pedindo, é chamando a cura para o teu corpo. É dizendo: eu declaro a vida de Jesus Cristo manifestada no meu corpo mortal. E assim acontece. Faz isso. E depois você me chama no zap, ou você me liga e me conta, para ver o que vai acontecer. Eu ensinei já isso a várias pessoas que não tinham conhecimento da graça. Há um menino que desde criança ele sofria com uma bronquite crônica. Ele era levado aos hospitais todo mês. A mãe sofria muita coisa com essa criança. E quando eu ensinei isso, ele tinha 23 anos. E a mãe me chamou e falou: eu quero conhecer ela porque eu sei o que eu sofri com você. Porque esse menino simplesmente ficou curado e nunca mais manifestou essa doença no corpo dele. Fora em mim, se eu for contar, a gente vai ficar aqui falando horas e horas sem parar, porque os testemunhos são infindáveis de quando a vida de Cristo se manifesta no nosso corpo mortal. Desde que a gente não receba a enfermidade, desde que a gente lute contra ela, batalhe a boa batalha da fé. E a vida de Jesus se manifesta nesse corpo. Em qualquer área da sua vida, em qualquer área, nas finanças, em qualquer área da sua vida. Declara a vida de Cristo manifestada na tua vida, no teu corpo, e você vai ver os resultados da graça na tua vida. Eu declaro o melhor dia para você, cobertura de anjos te servindo sempre e a vida de Jesus manifestada no teu corpo. Abba, Pai. As reuniões do Ministério Internacional Crescendo em Gracia aqui no Brasil ocorre todos os domingos a partir das 12h30 na Avenida Lobo Júnior, número 1922, Penha Circular, Rio de Janeiro, com a presença da nossa querida e amável colaboradora Vânia Ribeiro, representante oficial do Ministério em nosso país. Lembre-se que você é nosso convidado todo especial. Venha, participe e seja você também mais um membro da nossa amada e maravilhosa família da fé. Esperamos por você!